casa, doutor Bezerra, e o casamento foi uma gracinha, porque tem que ir de barco, né? Para casar. Graças a Deus, Flamengo. Então, o padre tinha de ir para casar. Para ele para casar tinha de ir no barquinho, né? Com ela. Então é uma coisa muito bucólica, muito singela, muito graciosa. E também os dois filhos do doutor Bezerra, tanto o Adolfo como o Antônio, são batizados ali na igreja pelo padre Escobar. Ela desencarna e ele vai ficar com o coração apertado e sem entender nada. Aí que a vida vai puxá-lo mesmo pela dor. Mas um amigo dele, que era médico, levou para o consultório uma Bíblia, e ele folheou, e a Bíblia tinha fotos, tinham figuras, e ele então se preocupou mais com as figuras, porque ele não conseguia mais ler, ele não conseguia concentrar a mente, ele gostava tanto de escrever e de ler, ele não conseguia concentrar a mente. Então foi folhear as figuras, mas achou interessante, resolveu ler uma coisa ou outra. De repente ele se pega lendo a Bíblia e deu para ele um conforto muito grande em 1865. Então o conforto que ele tinha era, em 1865, era ir para a Câmara dos vereadores, que ele era vereador, porque essa primeira mulher botou na cabeça dele que tinha de ser político, etc. Então ele cresce na vida e foi ser político. Então ele tinha de ir para a Câmara dos Vereadores, ele tinha de ir para casa, ler a Bíblia, o sonho dele é o que o distraía, e também ficar com os dois filhinhos, que quem cuidava era a sogra, cuidava a sogra, a dona Maria Lacerda, cuidava dos meninos, tinha um carinho por ele muito grande, e cuidava também a dona Maria Cândida, a titia, meia-irmã da sua esposa, que cuidava das crianças, e que ainda era muito novinha. E ali ele ficou lendo a Bíblia, então em 65, então, o que ele faz? Casa com a titia, casa com a irmã dela, ela também com 14 anos. Ele agora já tinha 30 e pouco. E aí, com a bênção dela, cuidado ainda dos meninos. Né? Logo em janeiro de 65, um ano depois, em 66, perdão, em janeiro de 66, vai nascer a Maria Cândida. Ele vai botar o nome da terceira filha dele, Maria Cândida, em homenagem à esposa, em homenagem à esposa, e também a esposa, a segunda, né, que ele chamava de Dodoca. A primeira ele adorava botar apelido. A primeira esposa ele chamava de Mariquinhas, a segunda ele chamava de Dodoca. A Dodoca então também está fazendo uma homenagem à sua irmãzinha, Maria Cândida. Ela se chamava Maria Augusta ou Dodoca. Muito bem, então ali foi uma alegria, e aí as coisas vão acontecendo. E dado o nosso horário, eu vou aqui, ó, vamos começar a botar filho no mundo. Em 67 nasce a Ernestina Georgina. Em 70 nasce a Carolina. Em 73 o Otávio, que tinha um apelido de Barão. Em 80 a Cristiana. Em 81 o José Rodrigues. Em 84 o Francisco da Cruz. Em 86 a Hilda. Em 91 a Maria da Conceição. Vocês já chega, não? Em 95, o doutor Bezerra, já com 61 anos, caba não, nordestino mesmo. Com 61, e a dona Cândida, já com 40 e tantos anos, 45, nasce a Maria, a Consuelo. Consuelo. O doutor Bezerra teve 12 filhos. 2 com a primeira e 10 com ela. Bacana. Muito bem. E o doutor Bezerra, ele tem um amor pela Dodoca, né? Pela essa quantidade de filhos, né? Alegria em casa, correria. Eu fico imaginando a bagunça, né? Ele é político, médico, 2 consultórios, os consultórios lotados. Ele, um político, inclusive dirigiu o Rio de Janeiro por 2 vezes. Foi prefeito do Rio de Janeiro, na época não se chamava prefeito, mas era direção da cidade todo o Rio de Janeiro. Os consultórios, ele administrava uma empresa de seguros, seguro contra incêndio, ele que fez o Boulevard, ele era presidente da empresa arquitetônica que fez o Boulevard 28 de setembro, aliás, esse nome, 28 de setembro, é por causa da lei do ventre livre,
e já se preparando para a libertação dos escravos, porque ele tinha um movimento de libertação dos escravos, e ele foi presidente da empresa Macaé Campos, foi presidente da empresa, que é a empresa ferroviária, e da empresa Antônio de Pádua. Olha, doutor Bezerra tinha trabalho na Caval Marx, política, líder do Partido Liberal, deputado, foi 3 vezes indicado para a lista dos senadores e chegava em casa aquelas crianças tudo correndo, aquela farra toda. Inclusive ele logo botou um jeito, em 85 mais ou menos, quando ele era, inclusive, prefeito do Rio de Janeiro, ele vai fundar uma escola chamada Nossa Senhora das Dores, no Alto da Tijuca, porque lá não tinha escola, e botou a criançada dele toda na escola, né? Inclusive eles tinham estudos não só de línguas e um bom estudo, né, de português, essas coisas todas que tem na escola, mas tinha também bom estudo de música. A filha dele tocava no piano muito bem, ópera e etc. Então eles todos se dedicavam à música e a chorão também, a chorinho, etc. Gostavam muito disso tudo. Era uma família muito alegre, de muita felicidade. Aí vocês poderiam dizer assim, mas a gente não diz que ele era pobre? Como é que é isso? Então deixa eu explicar aqui para vocês, para a gente entender. Ele não queria ler sobre o Espiritismo, não queria. Porque a Bíblia, de alguma forma, deu um consolo para ele. Poxa, perdeu a primeira esposa, esse livro aí já me deu um consolo, não quero mexer, não quero desorganizar a minha cabeça. Mesmo não entendendo direito, já tem um consolo aqui. Mas assim foi, até que um amigo dele, chamado Carlos Travasso, um médico, que inclusive quando fez a sua tese de medicina em 1862, dedicou a Bezerra de Menezes, então eram amigos, né? Ele deu o Livro dos Espíritos, que ele traduziu para Bezerra. Muita gente pensa que isso foi em 1875, que esse livro foi publicado em 1875. Não, eu posso dar um livro para vocês que eu escrevi em 80. Eu já lancei livro aqui que eu escrevi em 80. Eu posso entregar hoje para a pessoa. Então, assim foi com o Livro dos Espíritos. O Carlos Travasso entregou lá na frente para o doutor Bezerra de Menezes. Por que nós sabemos disso? Porque em 1879, na Câmara dos Deputados, num diálogo, num debate entre ele e Rui Barbosa, o doutor Barbosa pergunta qual é a religião dele. Ele disse, sou católico e quero morrer católico. Aí, então ele não podia ter lido o Livro dos Espíritos em 75, quando ele disse que leu e já era espírita inconscientemente. Em 79 ele diz que não. Tanto que é verdade que depois nós vamos entender perfeitamente nos escritos do Dr. Bezerra, em 80 que ele vai entrar para o Espiritismo. Em 80 que ele vai conhecer o Espiritismo, vai conhecer de uma forma muito interessante sobre o Espiritismo. Ele tinha dispepsia, que nada parava no estômago dele. Durante 5 anos ele era tratado por médicos experientes nessa parte, né, de estômago, ele sempre vomitando, aquilo o incomodava muito, nada parava no estômago. É aí que ele sabe de um médium chamado João do Nascimento, João Gonçalves do Nascimento, que recebeu um espírito chamado Dias da Cruz, que não é esse Dias da Cruz do Meia, esse vai ser espírita, é o pai dele, e que vai ser grande amigo do Dr. Bezerra de Menezes, inclusive vai amparar o Dr. Bezerra como médico nos seus momentos finais, no seu momento de desencarnação. É o pai dele, que também chamava Francisco Menezes Dias da Cruz, tinha o mesmo nome. Que vai morrer de uma forma trágica, vai levar uma facada, feita uma espada, na igreja do centro da cidade, ali na rua, do lado da FEB, na rua Senhor dos Passos, simplesmente por inveja que tinham, porque ele ajudava muitos pobres. Repare, coisa bacana. Ele era amigo do Dr. Bezerra, ele era político. E agora ele desencarna, médico, e estava dando receita para esse João Nascimento. Então esse nome, Francisco Menezes Dias da Cruz, meu amigo, trabalhou comigo na Câmara dos Vereadores, a primeira, parceiro de lutas políticas, agora está dando receita, será que isso é verdade? É aí que ele vai fazer o teste. Ele vai mandar um amigo dele, que é um sobrinho dele, chamado Maia Lacerda, ir lá, se inscrever, só dá o nome de Adolfo, ele só era conhecido como Bezerra de Menezes, não como Adolfo, e só precisava dar o primeiro nome e a idade, e a receita vem perfeita, inclusive o laudo médico, com as informações, o doutor Bezerra vai ficar doido. É aí, nesse exato momento, que vai nascer um menino, que é o José Rodrigues, o doutor Bezerra, e então vai
a dona Dodoca vai ficar muito doente do útero. E ele leva, então, ela também para ser tratada no Médio João do Nascimento. E ela foi curada. E tanto que foi curada quanto os filhos teve daquela época. O doutor Bezerra, então, vai entrar para o espiritismo. Já em 80, desencarna uma sobrinha dele no Ceará. Ele vai escrever uma carta para o irmão Manuel Soares, falando tudo já sobre o espiritismo. Depois ele vai escrever uma outra carta para o seu irmão, também em 86, esse que é o livro que tem publicado aí, uma carta do doutor Bezerra de Menezes, se apresentando mesmo como espírito. Aí ele assume mesmo o espiritismo, ele deixa de ser político a partir de 85, e o que ele vai fazer? Ele vai começar a escrever na imprensa, 10 anos na imprensa leiga, ele vai escrever 7 anos no jornal O País, que era o jornal mais lido das Américas, e da América do Sul, ele vai escrever 1 ano no jornal do Brasil, e vai escrever 2 anos na Gazeta de Notícias. Foram 10 anos, de 1887 a 1897, ele escrevendo toda semana na imprensa, botando lá em cima a bandeira do espiritismo. Talvez não tenha na literatura brasileira alguém que escreveu tanto, com tanta firmeza, colocando Kardec no seu devido lugar, como o doutor Bezerra de Menezes. E a sua ética, a sua moral. Mas aí tinha uma coisa: ele era do Partido Liberal, e nesse exato momento quem estava no poder durante 10 anos, ficou no poder, foi o Partido Conservador, e o Partido Conservador dava apoio a Dom Pedro II, ao Império. E o doutor Bezerra, já em 71, já vai ter um jornal chamado A Reforma, em que ele vai dirigir esse jornal, em que vai publicar uma carta chamada Manifesto Republicano. Seu Manifesto Republicano quer dizer que é contra a monarquia. Se é contra a monarquia, ele não vai ter os bons olhos de Dom Pedro II. E como o governo que vai ficar no poder por 10 anos vai ser o governo conservador, o governo conservador não vai apoiar Bezerra, que é do Partido Liberal, e que era republicano. Logo, e que apoiava a libertação dos escravos, o que os conservadores não apoiavam. Nesse exato momento, ele não vai ter os favores da política. Aliás, vai ter a perseguição da política.